Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentes que Inspiram de hoje, gente. Falando de um tema que atravessa milhões de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo todo, e que ainda assim é um tema que nos atravessa e a gente sofre em silêncio. Eu estou nesse momento. Muitas de vocês que estão nos assistindo também estão nesse momento e a gente aqui no Mentes que Inspiram não trata como tabu, não trata como vergonha, a gente acolhe, a gente recebe e principalmente a gente informa. Hoje a gente vai falar de menopausa, gente. E a fase que a gente passa antes de chegar na menopausa em si, que é a perimenopausa, que é onde esta que vos fala está nesse momento. Acho importante a gente trazer esse assunto porque muita gente vai se identificar. E a nossa convidada de hoje, gente, é uma pessoa extremamente informada, entendida desse assunto. Me encantou quando eu conheci a primeira vez. Eu falei, ela precisa estar aqui conversando com o nosso público do Mentes que Inspiram. E ela é a Márcia Celistre. Ela é educadora física, comunicadora, palestrante e, não menos importante, que é o foco principal da nossa conversa de hoje, ela é a idealizadora do movimento Menopausa Sem Vergonha, gente. Vai ser uma conversa que eu tenho certeza que vai tocar você e muita gente. Então não deixe de compartilhar esse programa quando você receber, viu? Márcia, muito bem-vinda, meu amor. Que maravilha te ter aqui. É muito importante a gente falar sobre esse assunto e eu espero que você faça um programa lindo e que você nos ajude, nos inspire e nos informe com todo esse teu conhecimento em relação ao assunto. Bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Estou super feliz de estar aqui. Eu acho que aquele dia que a gente se conheceu foi a gente teve uma conexão, né, imediata, assim, foi muito legal. E fiquei super feliz com o teu convite. Tu sabe que eu sou uma apaixonada por esse assunto, né? Gosto de falar, gosto de informar, gosto de trocar. E acho super importante que a gente cada vez mais fale sobre isso para realmente tirar os mitos, os tabus e levar a informação correta para as mulheres, né? Porque a informação hoje tem bastante, mas a boa informação é que está complicado. É verdade. Márcia, assim, a gente vai começar do começo. Por que menopausa sem vergonha? Quando tu me falaste, né, desse movimento, né, menopausa sem vergonha, eu achei tão interessante, tão curioso, né? E por que a vergonha nos atravessa nesse momento da vida, né? A gente que está passando por isso ou que já passou por isso sabe o quanto é brutal a gente, né, transicionar nessa fase e solitária, sozinha. Fala um pouquinho por que menopausa sem vergonha. Conta pra gente. Bom, o Menopausa Sem Vergonha surgiu em 2020, né? O movimento surgiu em plena pandemia, quando eu não sentia nada, não estava nem aí para esse assunto. Realmente era uma coisa que para mim ainda não estava no meu radar, né? Apesar de eu já estar com 55 anos na época. Uhum. E foi conversando com uma amiga que eu falei, fiquei menstruada, não sei o que, era a época da pandemia. E ela, como assim que tu ficou menstruada? Eu digo, sim, não é, eu menstruo todo mês, né? Eu mexi com ela. E ela, não, tu não tá na menopausa ainda, né? E foi aí que eu me dei conta, digo, eu preciso começar a pensar sobre isso. E fui atrás de informações. E não achei, pelo menos não achei informações acessíveis. Isso era 2020, 6 anos atrás. E foi aí que eu pensei, eu preciso falar sobre isso. E foi então que surgiu o movimento. E por que esse nome? Porque quando eu tive a minha menarca, que é a primeira menstruação, eu tive muita vergonha, né? Eu acho que todas nós, verdade, né? Principalmente na minha época, a gente tinha vergonha de dizer que estava menstruada, de ficar menstruada. Tínhamos pouca informação na época, né? Também, igual, né, Vanessa? E aí, então eu decidi, se a minha menarca foi com vergonha, a minha menopausa vai ser sem vergonha. Maravilhoso. E eu vou falar sobre isso sem nenhuma vergonha. E aí surgiu, então eu fiz uma pesquisa com 200 mulheres, na época tudo online, né? E cheguei à conclusão que realmente ninguém sabia nada. E de cada 5 mulheres, 3 não sabiam o que era climatério. Isso Olha lá só. em 2020. Há pouco tempo? Pouco tempo, né? E era realmente 2020, ninguém falava sobre isso. Eram pouquíssimas as pessoas que falavam sobre o assunto. Então eu comecei a fazer lives no meu Instagram, que tem lá mais de 60 lives com especialistas,
da saúde, das mais diversas áreas, então aí pandemia. Saindo da pandemia, eu comecei a dar palestras, então presenciais, criei o monólogo, que depois a gente vai falar sobre isso, e o ano passado eu criei o Instituto Menopausa Sem Vergonha, que também vai ser uma forma de acolher mais mulheres nessa fase, né? Porque tu falou da vergonha, né? O porquê a vergonha? Ainda é um mito, ainda é cheia de tabus, ainda é considerada a mulher que menopausa parece que nos coloca uma tarja na cabeça, assim, velha. Perfeito. Não Exatamente. serve mais para nada. A gente lembra da época das nossas avós, porque assim, a menopausa não é uma pessoa muito mais velha que está na menopausa. E na verdade... E nós somos jovens hoje, cheia de vida, teoricamente, de disposição. Sim, mas só que assim, né, Vanessa, o que acontece? A gente pensa que elas eram muito mais velhas, mas não, porque a idade que acontece não mudou. Só que tudo era diferente. As mulheres pareciam mais velhas com 50 anos. Nossa, a minha mãe ficou viúva com 49 e ela parecia Super uma nova. velha. Se eu vou olhar hoje as fotos dela, o jeito de se vestir, o jeito do cabelo. Então, tudo fazia parecer com que as mulheres fossem realmente bem mais velhas. Hoje, uma mulher de 50 é uma mulher jovem, é uma mulher que se veste muito diferente. Então, acho que tem essa relação também. A gente pensa que elas eram muito mais velhas, mas não. Elas pareciam muito mais velhas por todo o contexto da época, né, socialmente falando. Então, o que acontece hoje é que as mulheres ainda têm vergonha, ainda têm receios de falar sobre isso. É um tabu, né? Por mais que nós já estejamos falando mais. E quando a mulher começa, né, que nem tu falaste que está na perimenopausa, que eu acho que é uma coisa bem importante a gente nomear essas fases, né? O climatério, ele é esse período todo em torno da menopausa. A menopausa é um dia da nossa vida, é a última menstruação, nada além disso. Só que a gente chama tudo de menopausa, né? E ela só vai ser determinada, então eu só vou dizer que eu estou na menopausa depois que eu ficar 12 meses sem nenhum sangramento. Então, se eu fiquei 12 meses sem nenhum sangramento e eu estou nessa fase, aí eu posso dizer, eu tive a minha menopausa. Hoje é 19, né? 19 de fevereiro. Isso aí. Se chegar... Hoje eu menstruei. Se o ano que vem, 19 de fevereiro do ano que vem, eu não tiver tido nenhum sangramento, sim, eu tive a minha menopausa. O resto é tudo climatério, que tem a pré-menopausa, a perimenopausa e a pós-menopausa. E a perimenopausa é esse período mais próximo da menopausa, que é onde as coisas se intensificam, né? Onde começam a aparecer mais sintomas, onde a mulher começa realmente a não se reconhecer mais. É verdade. E é isso que causa muitas mulheres, por não se reconhecer mais, elas começam a se retrair, elas começam a sentir coisas e pensam, essa não sou eu. A gente vai se diminuindo como pessoa, né? Porque a gente tinha um espelho nosso antes. Exato. A minha cabeça funcionava super bem, eu lembrava das coisas, eu tinha disposição, eu dormia super bem, eu não tinha calorões. A temperatura do meu corpo era super regulada. E imagina isso tudo no meio da vida moderna da mulher. Sim, né, Márcia? Isso eu falo assim, é brutal. Essa é a palavra que eu uso quando a gente começa a sentir os sintomas. Isso foi muito pessoal para mim, né? A gente passa por fases difíceis na nossa vida, mas a mulher, ela sofre realmente em silêncio. E tu te sente envergonhada com isso tudo, porque tu tinha uma alta performance, aí vem o teu corpo e te fala só um pouquinho. Agora a gente tem que se reorganizar, porque a gente não tá legal. Né? É um processo muito difícil, muito solitário. Exatamente. Tem a irritabilidade, né? Não é só a irritabilidade, mas essa mudança de humor, a labilidade emocional que a gente chama. Uma hora ela tá triste, quer chorar, tá mal, aí daqui a pouco já tá bem, aí tá mal. Então, essa variação, tudo isso começa a dar um tilt na cabeça. O que tá acontecendo comigo? Essa não sou eu. E aí, ela começa, as pessoas ao redor começam a notar e começam a reclamar, né? Tipo assim, ai, que saco, o que tu tem? Pra que ficar tão irritada? Aí chega de mimimi, o que tu tá reclamando? Então, esse tipo de coisa vai fazendo com que ela se recolha. Perfeito. Cada vez mais. E vai ficando cada vez mais sozinha. E começa a tentar enfrentar tudo isso sozinha. E esse é
é um grande erro, não vou dizer erro porque ela faz isso inconscientemente, né? Ela faz isso porque é o que se apresenta. Porque as pessoas vão começando a diminuí-la, né? No decorrer dessa jornada. Exato, porque tudo... É que a mulher, né, se a gente for pensar, todos os nossos ciclos são desvalorizados. Eu falo que a gente tem 3 booms hormonais na nossa vida, eu chamo, que é a menarca, né, a primeira menstruação, que antes dela tem a puberdade, então vai ser toda essa transformação que nós estamos sentindo agora no climatério, a gente sente lá, na menarca. Né? A puberdade é a mesma coisa, só que o inverso, né? Porque aí a gente está começando a produção hormonal, a gente está entrando na nossa fase reprodutiva, a gente está tendo mudanças no nosso corpo que nos causam estranhamento também, porque a gente passa de meninas, né, de um corpo infantil, a gente começa a ter peitinho, começa a ter pelo, isso tudo também causa um pânico, porque a gente também não tem informação adequada sobre isso. É só nos dito, eu na minha época, ai, se tu sentir sangue nas tuas calcinhas é porque tu ficou mocinha. Esse foi o recado que eu recebi. Então, a gente ri, mas é um riso quase de desespero, né? Exato. Então, porque é assustador. Assustador, tudo começa lá. E você passa sozinha. Sozinha. Também. Porque tu não fala, né? E não adianta a gente dizer que mudou. Mudou um pouco, sim. Mas não mudou tanto assim. Naquela época a gente tinha mais vergonha, acho que, de dividir as coisas com os nossos pais, com a nossa mãe, com as mulheres da família, né? Que a menina tinha aquela coisa, eu não vou falar pro pai, eu vou falar pra mãe, né? Porque é mais próximo, a vergonha do absorvente, a vergonha... Então era realmente um tabu, era algo que não era dividido nas rodas familiares, era bem isso, era meio bruto, assim, olha, se tu vê é isso. Ou tinha gente... E não mostra pra ninguém. Eu me lembro que tinha colegas que ganhavam flores quando ficavam menstruadas a primeira vez, né? Eu nunca recebi, Eu ganhei, tá? Rosarinhos. Eu ganhei um vasinho de flores. Isso, eu tenho uma amiga que ganhou um rosarinho, olha, um rosário, porque ficou menstruada. Então, quer dizer... A gente passa por esse momento que é super importante e que devia ser valorizado e normalizado, mas não, a menstruação é suja, é fedorenta, né? Então, quer dizer, é o primeiro boom hormonal, que eu chamo, né? O primeiro momento de transformação e que já vem carregado de todos esses tabus. Aí depois a gente tem a gravidez, que eu digo que é o segundo boom hormonal, porque realmente é um momento de total transformação, é uma bagunça. Também em função dos hormônios. Verdade. Né? Então, o nosso corpo se transforma totalmente, a nossa cabeça dá voltas, né? Porque a gente vai, de filha, a gente vai se transformar em mãe, e a gente não sabe muito bem, a gente não está preparada, não nos preparam para isso. Né? E aí vem toda essa bagunça no corpo. O nosso emocional também é bem comprometido nessa época, né? Porque a gente fica muito mais sensível. Sim. E vem a gravidez, claro, o resultado da gravidez é diferente dessas outras 2 fases, porque tem uma vida, né? Tem uma criança, tu gera uma vida. Então, existe uma comemoração, vamos dizer, né? E tu segue a vida porque tu tem que seguir, porque tu tem que ser mãe, porque tu tem que aguentar, né? Porque tu tem que seguir a vida e esquecer a tua dor, porque agora tu tem que cuidar de alguém. Então, é o segundo boom hormonal, é o segundo momento intenso da vida da mulher e que também a mulher tem que se virar sozinha, não tem essa coisa, vamos dar um colo para ela porque é um momento que ela está precisando. E eu acho que a gente precisa isso e a gente não tem isso. A mulher, a gente tem que se virar sempre, tem que se virar sozinha, né? Te vira, tu é mulher, tu consegue. Tu é mulher, tu consegue. A tua dor não a tua dor geralmente ela é mimimi, né? Então vai. Aí tu aguenta o tranco. Tu aguenta o tranco. Aí foi, passou, teve filho, tal. Aí lá pelos 40 anos começa essa outra revolução, que é o climatério, que eu digo que é o terceiro boom. Né? E aí, uma coisa que eu sempre digo e que eu acho que é importante a gente entender que a menopausa não é coisa de velha. A gente precisa tirar esse rótulo de que a mulher na menopausa está velha. Não. O climatério, que é esse período antes, ele pode começar até 10 anos antes da menopausa. O que isso significa? Hoje, a menopausa, a idade média no Brasil é entre 48 e 52. Vou aumentar um pouquinho, tem várias pesquisas, mas vou fazer uma coisa ampla ali, 48 a 52 no Brasil. Se eu tenho a minha menopausa, vai ser aos 48, aos 38 eu posso começar a sentir tudo isso.
porque o climatério pode começar 10 anos antes. Então pensa, uma mulher de 38, 40 anos começa a sentir tudo isso que a gente está falando. Está em plena fase produtiva, está em plena fase materna, profissional, Exato, física, emocional, exato. Enfim. No trabalho, né? Tá no auge da carreira, ou tá ganhando promoção, ou tá fazendo uma transição de carreira. As mulheres estão tendo filho mais jovens, mais velhas, desculpa, hoje, sim. Né? Então, quer dizer, tá com filhos pequenos ainda. E junto com tudo isso vem essa revolução. E a longevidade está aumentando. E como é que a gente gerencia essa montanha russa maluca de hormônios e de emoções e sem o acolhimento realmente, né? Primeiro informação, segundo acolhimento, empatia. Né? A gente precisa, quando a gente traz isso aqui no Mentes, e era uma vontade que eu tinha muito grande de trazer a Márcia para falar sobre esse assunto, gente, porque ela fala de uma maneira descomplicada, didática. E detalhe, ela fala porque ela está passando por isso e ela está conversando com alguém que também está passando por isso. Então a gente tem muita empatia uma pela outra e por quem está nos assistindo, porque com certeza você que está em casa, você que está nos assistindo, certamente tem alguém da sua casa, da sua família, do seu círculo de amizades que está passando por exatamente esse turbilhão de emoções físicas, biológicas e emocionais, né, Márcia? E que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado, porque informação, né, te dá margem para que você tenha empatia, acolhimento, cuidado. E é uma fase também que a gente fica muito frágil, né, Márcia? A gente precisa não só de informação, mas também desse olhar mais acolhedor, né? Quando a gente fala de inclusão, a inclusão é isso também, né? Você respeitar as pessoas numa fase, porque muitas vezes o que você está passando, as tuas reações, elas são biológicas. Não é algo que você quer, né? É algo que vem involuntário. E como é que a gente gerencia isso? E eu quero engatar uma pergunta, Márcia, que eu acho que vai ser importante para quem está nos assistindo em casa. Quais são os sintomas dessa fase de climatério, perimenopausa, que atravessam as mulheres hoje, que estão entrando nesse período, e que elas não conseguem identificar como estou entrando no climatério? Eu acho que é bem importante essa pergunta, Vanessa, porque como a gente falou, né, começa cedo. E hoje em dia a gente sabe que nós somos um dos países onde mais se vende antidepressivos. Né? É verdade. É violento, assim, né? A quantidade de pessoas que usam antidepressivo. E um dos sintomas, no início desse período, é uma tristeza que a mulher muitas vezes não sabe de onde vem. Essa tristeza, ela muda, as mudanças de humor também, e junto com isso uma tristeza. E ela não consegue identificar. Aí ela vai para um médico, e esse médico muitas vezes não tem essa sensibilidade de investigar, né, de perguntar que idade tu tá, que fase tu tá, como é que tá, né, como é que as coisas estão. E sem muitas perguntas e muito questionamento, ele dá um antidepressivo, um ansiolítico para ela, para dizer que tu tá estressada, né? É muito trabalho, é muita coisa, é estresse, eu vou te dar um antidepressivo aqui, um coleguinha, minhas irmãs é muito engraçado, elas chamam coleguinha. Muito bom. Vamos tomar um coleguinha, toma o coleguinha e vai ficar tudo bem. Então um dos sintomas é esse, é uma tristeza que não sabe de onde vem, e ela bate de repente. Eu acho que é uma coisa bem importante das mulheres identificarem. Perfeito. Tá? E não é aquela coisa de sempre. E não é uma depressão profunda. Claro, quando tu está em depressão, tu precisa tomar um remédio. Não estou dizendo que não, pelo amor de Deus, né? Mas não, quando é uma coisa que é passageira, que vem e vai. É um processo, então, faz parte do processo. Faz parte desse momento. Então, isso é bem importante. Outra coisa é a questão do sono. O sono também muda o padrão do sono. Então, aquela mulher que dormia a noite inteira, ela pode ou vai dormir e não consegue, é um dos tipos de insônia que afeta nesse período, e a outra é assim, ela deita, dorme como um anjo. 3h30, 4 da manhã, geralmente é o horário do climatério, o horário da menopausa que a gente chama. Desperta. Bem sei. E desperta como se fosse de manhã, né? Como é absurdo, gente, é absurdo. Exatamente. Isso quando não vem os calorões junto. Aí é outra coisa. É brutal, exatamente. Gente, assim, a gente chega... Meu Deus, não é possível o que está acontecendo comigo. Isso. A gente pensa na hora. Porque aí, né, Vanessa, tem isso.
essa insônia que eu falei, ela desperta do nada, né? 3h30, 4 horas. Geralmente é esse horário que as mulheres falam. Isso mesmo, é bem isso mesmo. E aí acorda como se fosse de manhã. Já é de manhã, aí ela vai olhar no relógio, não, 4 horas. E não consegue dormir mais, né? Além disso, tem essa questão que tu falou, ela tem um calorão, tem aquele suor noturno, calorão, e acorda por causa do calorão. E aí também não consegue mais dormir. Então, o calorão é um fator que também propicia essa insônia, né? Porque a mulher vai acordar, não tem como. É um gatilho do teu corpo, né? E as mulheres relatam que encharcam o lençol, encharcam o pijama e não tem como. E aí, assim, tira tudo, 5 minutos depois está congelada de frio, né? Porque aquele calor assim. passa. É bem assim. E teu corpo esfria porque está suado. Então, Então, imagina, né? Acho que as pessoas precisam olhar mais para tudo isso para ver o quanto é difícil. Não, é verdade. Para as mulheres que sentem tudo isso, é muito complicado. E eu quero dizer aqui uma coisa que, para não assustar todo mundo, né? Que não são todas as mulheres que sentem, né? O climatério e a menopausa são muito individuais. Cada mulher vai sentir de um jeito. Então, como a gente ouve muito esse pavor, as mulheres que ainda não chegaram, elas ficam tudo já apavoradas. Já querem fazer reposição hormonal, já querem fazer um monte de coisa porque acham que vão passar por isso. Não existe uma prevenção, né, Márcia? Mas vamos com calma, né? Não vamos se desesperar. Porque tem algumas mulheres, que eu sempre digo que são as privilegiadas, raríssimas, que não sentem quase nada. Algumas é difícil e para outras tantas é muito complicado. Uhum. Porque por causa desses sintomas ou sinais, elas têm a vida totalmente desestruturada, tanto a vida pessoal como a profissional, que é uma coisa bem importante que a gente também vai falar, né? Precisa falar da questão profissional nesse período, porque afeta em muito a produtividade da mulher, né? Como que ela encara e como que o grupo de trabalho encara, como que o ambiente de trabalho está preparado ou não para receber essa mulher? Verdade. Não. Importante tocar nesse assunto, né? Porque não está preparado. Não está preparado. Não existe um ambiente de trabalho. Olha, eu estou falando isso, se tiver algum ambiente de trabalho que já está pronto para isso, entre em contato comigo, porque eu quero ir lá ver e compartilhar. Né? Exatamente, né? Vale a pena mostrar. E mostrar, porque não existe ainda. As mulheres estão trabalhando e ainda estão com vergonha de dizer que estão com calorão, né? As mulheres estão trabalhando e tem uma urgência para fazer um xixi, por exemplo, e tem ambientes de trabalho onde o banheiro é muito longe, então essa mulher tem uma vontade, uma urgência urinária, que a gente chama, que são outros sintomas bem importantes, né? A síndrome genito-urinária. E aí o banheiro é longe. O que acontece? Escapa o xixi. Então, quer dizer, esse ambiente de trabalho, ele precisa falar sobre o climatério e a menopausa. A gente precisa entender que precisam rodas de conversa, exatamente, né? Ambientes também, a mulher teve uma irritabilidade, teve uma fúria, tem lá um espaço, uma salinha onde ela vai e fica aqueles 30 segundos, né? Não, porque é uma coisa muito rápida. Márcia, tu falou uma coisa que eu acho que é fundamental e eu quero puxar esse gancho de novo aqui para quem está nos assistindo. Os RHs das empresas, os recursos humanos, eles precisam olhar para as mulheres que estão, porque assim, a mulher ela está numa fase extremamente produtiva nesse momento da vida. Com 40 e poucos anos, gente, eu estou com 44, eu estou passando por esse climatério desde os 42. Né, no auge da minha fase produtiva, em todos os sentidos da vida. Então, certamente as empresas, pegando o gancho, isso que a Márcia falou, assim, ó, é de extrema importância, além da empatia, do cuidado, do carinho, né, de acolhimento a essas mulheres que estão passando por isso, o RH fazer essas rodas de conversa, desmistificar esse assunto dentro dos demais setores, para que essas pessoas consigam transitar com tranquilidade. Né, a gente precisa tirar esses tabus, a gente precisa tirar essas pedrinhas no meio do caminho, porque isso é humanizar a pessoa, humanizar o ambiente de trabalho, e certamente todas as empresas que fizerem isso
E olha que é um número imenso de mulheres ficando, a Márcia está aqui para comprovar, né, Márcia, cada vez mais cedo, passando por essa montanha-russa de processos biológicos, físicos e emocionais. Com certeza a produtividade das empresas irá aumentar muito quando a gente conseguir fazer este acolhimento. Da mesma maneira que a gente faz com as mulheres grávidas, da mesma maneira que a gente faz com os PCDs. Eu acho que são assuntos que precisam vir à tona. Né, Márcia? Que bom, assim, que alegria poder falar contigo sobre isso e poder trazer isso de uma maneira tão didática, tão tranquila e tão aberta. Né? A gente precisa realmente falar sobre isso. A gente não tocou num ponto e eu queria te perguntar, assim, que eu acho que é fundamental e quem está assistindo em casa vai falar, que bom que elas falaram disso. O corpo e a autoestima, Márcia. Como é que a mulher, ela gerencia isso? Como é que ela deve tratar o seu corpo? Porque vira uma verdadeira bagunça. Mesmo quem está no momento fazendo exercício físico, cuidando da alimentação, tem uma série de coisas. A Márcia vai contar para vocês, gente, como é que a gente se organiza em relação a isso. Isso talvez seja um ponto mais frágil, né? Porque eu acho que envolve a questão da cabeça. Eu acho que isso está muito relacionado com a tua autoestima durante a vida toda. Como é que tu te relacionou com o teu corpo durante a vida toda. Eu sempre digo que a menopausa ela não surge de uma hora para outra. O climatério ele não simplesmente surge, ele vem vindo e ele é uma construção. Então, tudo que tu viveu a tua vida toda, te relacionando com o teu corpo, com os teus ciclos, né? Como é que tu lidou com a tua menstruação? Como é que era? Né? Tem mulheres que eu ouço que elas dizem, eu odeio ficar menstruada. Como que tu... Né? Eu fico assim tão surpresa. É verdade. Porque, claro, eu trabalho com mulheres, eu trabalho com yoga, eu trabalho com corpo, com movimento. Então, para mim, o corpo, para mim, sempre foi uma coisa muito tranquila de lidar. Sabe? Eu sempre valorizei muito o meu corpo no sentido de que ele é o meu instrumento de estar aqui nessa vida. Né? O meu corpo me carrega. Se a menopausa, Márcia, pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo agora, que recadinho seria esse? Me olha com amor. Me olha sem espanto. Me olha sem te apavorar. Me encara como mais uma fase da tua vida. E continua te amando como tu sempre te amou. Eu estou aqui para te transformar. Eu estou aqui para te dizer quem realmente tu és, para te mostrar quem realmente tu és. Porque até agora tu usou máscaras, fantasias. E a partir do meu momento menopausa, tu vai ser a pessoa que tu sempre viestes para ser. Acho que seria isso. Ai, Márcia, maravilhoso, gente. Obrigada pela tua presença, amiga, por ter vindo falar assim de uma maneira tão delicada e tão didática e tão necessária sobre esse tema. Gente, então a gente fica com um recado. A menopausa, ela não é fim, ela é uma transição. Que essa transição seja suave, tranquila, que você seja acolhida, assim como a Márcia está acolhendo a gente com tantas informações importantes para a nossa vida diária, né? E que essa qualidade de vida, ela venha com informação, com cuidado e com carinho. E esse aqui é o Mentes que Inspiram, sempre te trazendo propósito, informação e, acima de tudo, gente, inspiração. Um beijo para vocês, até o próximo episódio e até lá!